本日は平日のお忙しい中にもかかわらずご参列いただきまして誠にありがとうございます。本年は日本とブラジルの外交樹立130周年、広島・長崎原爆投下80周年、第二次世界大戦終戦80周年、そして当ブラジル日本文化協会開設70周年をという多くの記念の年で、誠に意義深いブラジル日本移民117年開拓戦没者追悼法要になりましたので、先人のご苦労をより深く忍び、ここに感謝の意を表したいと思います。釈尊三号会代表いたしまして、開会のご挨拶に変えさせていただきます。2025年6月18日、釈尊三号会会長山本一夫。Agora, teremos as cerimônias de oferendas de chá, flores e músicas instrumentais japonesas em homenagem à memória dos pioneiros imigrantes. Para a cerimônia de chá, convidamos os representantes do Centro de Shado, Urasenke, do Brasil. Para a cerimônia de Ikebana, convidamos os representantes da Associação Ikebana do Brasil. E para a cerimônia de músicas instrumentais japonesas, convidamos os representantes do Sokyoku Seigensha Miwakai e do Shakuhachi Tozan Ryu Shinzankai.
Muito obrigado. Agora, os monges do Butsuren farão as oferendas de chá e flores no altar. Solicitamos a todos que aguardassem em silêncio até terminarmos a arrumação do palco. A seguir, o coral cantará a música Shue. Durante o cântico, o oficiante, Bispo Mário Kajiwara, fará a oferenda de incenso.
Agora será entoada o hino budista, Chisarana, pelos monges. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dhammam saranam gacchāmi. Sanghaṃ saranam gacchāmi. Agora, a proclamação da cerimônia pelo oficiante. Neste momento, em agradecimento às incalculáveis benevolências búdicas, reverentemente louvamos Buda Shakyamuni, o iluminado ser honrado do mundo, Tathagata Amida, Buda da sabedoria e compaixão imensuráveis da terra pura do Oeste, e a todos os Budas das 10 direções. Nesta data em que comemoramos 117 anos da imigração japonesa no Brasil, monges, autoridades governamentais e civis de entidades nipo-brasileiras, adeptos e simpatizantes dos templos, nos reunimos aqui no Salão Nobre do Bunkyo, que neste ano está completando 70 anos de sua fundação, para realizarmos este ofício budista em memória dos pioneiros da imigração japonesa. E no ensejo, celebramos os marcos dos 130 anos de Tratado de Amizade, Comércio e Navegação entre Japão e Brasil, o jubileu de platina desta Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social, Bunkyo. Além disso, em agosto, completam-se 80 anos desde o fim da Segunda Guerra Mundial, com as derrubadas de bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Assim, também lembramos a memória de todas as vítimas desta tragédia histórica. A imigração japonesa no Brasil iniciou-se com a chegada do navio Kasatomaru ao Porto de Santos no dia 18 de junho de 1908. Principalmente, os pioneiros da imigração enfrentaram muitas dificuldades em decorrência das diferenças da cultura, língua, tradição, costume, alimentação, clima, etc. No entanto, mantiveram-se firmes no propósito de buscar a melhoria de suas vidas, dedicando-se aos trabalhos nos cafezais, de forma que os seus legados de valores de honestidade, seriedade, esforços e dedicação se perpetuam através de seus descendentes, que contribuem para o desenvolvimento da sociedade nipo-brasileira dos dias atuais. Não podemos esquecer das grandes dificuldades enfrentadas pelos nossos imigrantes e seus filhos na época da Segunda Guerra Mundial, com repreensões cultural e social de perseguições, prisões e discriminações. Mas, baseando-se nas orientações dos ensinamentos búdicos, nossos ancestrais japoneses conseguiram superar todas essas dificuldades com resiliência, determinação, apoio e solidariedade mútuos, deixando para as gerações futuras
os honrosos legados da cultura da paz e serenidade. Que cada um de nós que recebe a extraordinária oportunidade de participação neste ofício memorial em comemoração à imigração japonesa no Brasil, continuemos honrando a memória dos nossos ancestrais e agradecendo-os por terem legado os ensinamentos do budismo para que nós pudéssemos seguir trilhando o mesmo caminho da valorização dessa nossa própria vida. Eu sou conduzido ao refúgio no Buda, eu sou conduzido ao refúgio no Dharma, eu sou conduzido ao refúgio na Sangha. 18 de junho de 2025. Bispo Mário Kajiwara, presidente da Federação das Escolas Budistas do Brasil, Butsuren, com reverência. A seguir, o coral cantará a música de homenagem aos pioneiros, Kokoro Shizukani. Ara
partir de agora, convidaremos as autoridades que farão a oferenda de incenso e leitura da mensagem de homenagem representando suas entidades. Primeiramente, convidamos o senhor Roberto Yoshihiro Nishio, presidente da Sociedade Brasileira, Cultura Japonesa e de Assistência Social. Com todo respeito, perante este altar, venho manifestar nosso mais profundo sentimento de gratidão aos pioneiros da imigração japonesa. Chegaram a 117 anos e aqui enfrentaram com máxima resiliência as condições mais adversas e dedicaram toda a sua vida para construir e legar aos seus descendentes uma comunidade que hoje desfruta de grande apreço de toda a sociedade. Também considero imprescindível, nesse momento de comemoração, relatar que seus descendentes, graças aos valores herdados, são cidadãos benquistos, profissionais que atuam em diferentes setores de atividade e contribuem enormemente para o progresso deste país. Ressaltamos ainda que muitas de nossas famílias trabalham e residem no Japão, e com a mesma dedicação dos ancestrais, ao chegar no Brasil, estão se esforçando para alcançar seus sonhos. Hoje, com toda a energia possível, estamos empenhados em enfrentar os desafios com a mesma resiliência, serenidade, integridade, coletividade, respeito e responsabilidade que herdamos de nossos imigrantes pioneiros e continuar praticando e preservando esses valores para a constante melhoria da comunidade nipo-brasileira. Além disso, estamos comprometidos em difundir esses valores junto às gerações de nossos netos, bisnetos, enfim, de toda a sociedade brasileira. Atualmente, em nossa entidade, temos contado com a crescente participação de jovens em nossas atividades, fato que nos estimula a dedicar ainda mais e nos enche de expectativas quanto ao nosso futuro. Continuamos empenhados em fortalecer nosso relacionamento com as entidades do país e da América Latina, tendo como foco tanto a preservação da cultura japonesa, bem como a busca coletiva de caminhos promissores para todas as associações. Também temos nos dedicado a incrementar o intercâmbio com o Japão, a terra natal de nossos antepassados, que com toda a honra, neste ano comemoramos os 130 anos da assinatura do Tratado de Amizade Brasil-Japão. Igualmente, neste ano, com imenso orgulho, comemoramos 70 anos de fundação dessa entidade, Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social Bunkyo, que nasceu com a missão de representar a comunidade nipo-brasileira que caminhava com passos vigorosos para sua integração neste país. Nesse momento solene de reverência à memória de nossos falecidos, rogamos também por nossa saúde e fortalecimento dos nossos laços de união e solidariedade, para continuar contribuindo cada vez mais para o desenvolvimento do nosso país. Roberto Yoshihiro Nishio, presidente da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social Bunkyo. Ai, muito obrigado. Agora convidamos o senhor Toro Shimizu, cônsul-geral do Japão em São Paulo.
Con profundo respeto y sincera reverencia, inclino-me diante deste altar para prestar homenagem à memória dos imigrantes japoneses pioneiros que repousam em solo brasileiro. Neste ano em que celebramos os 117 anos da imigração japonesa e os 130 anos de amizade entre o Japão e o Brasil, voltamos nosso pensamento e nosso coração àqueles que, com bravura e esperança, deixaram sua terra natal, seus entes queridos e embarcaram rumo ao desconhecido, dando início à notável história de laços fraternos entre os nossos povos. Com poucas posses materiais, mas com valores nobres e uma herança espiritual e cultural profunda, enfrentaram desafios imensos nesta terra de natureza e costumes tão distintos do Japão. Com coragem, união e trabalho árduo, construíram novos caminhos, contribuindo para o progresso do Brasil, sempre guiados pela integridade e pelo respeito às tradições de seus ancestrais. Ao mesmo tempo que cultivaram a terra, cultivaram também os laços humanos, legando às gerações futuras não apenas uma história de superação, mas um exemplo de vida enraizado em dignidade, disciplina e perseverança. Ao prestarmos esta homenagem diante do altar, manifestamos não apenas a nossa gratidão pelas vidas que nos precederam, mas também o reconhecimento pelo espírito coletivo que une a comunidade nipo-brasileira e fortalece até hoje os vínculos de amizade entre o Japão e o Brasil. Hoje, ofereço mais uma vez meus sentimentos de mais profunda gratidão. Desejo que esta homenagem alcance os espíritos daqueles que nos precederam, como a expressão de nosso respeito eterno por tudo o que realizaram. Que este momento seja também um laço entre o passado e o presente, entre aqueles que vieram antes e os que hoje cultivam seu legado e continuam a trilhar o caminho aberto por eles. Que os pioneiros descansem em paz e que sua memória siga nos iluminando como farol de dignidade e coragem. Shimizu Toru, cônsul-geral do Japão em São Paulo. Muito obrigado, arigatou gozaimashita. Muito obrigado. Convidamos o Sr. Akihiro Miyazaki, representando o escritório da JICA Brasil, para oferenda de incenso e mensagem de homenagem.「この地に永眠されました先人の皆様に心から追悼の念を表します。日本から遠く離れたこのブラジルへ勇気を持って移住され、文化や習慣、気候の異なる国で苦闘を続けられ、その並々ならぬ苦労に思いを馳せるとき、改めて畏敬の念を感じざるを得ません。皆様は
ブラジルの未開の地に挑み、大地に種をまき、農業のみならず産業や商業などさまざまな分野で活躍され、ブラジル社会に多大な貢献をされました。そして現在、約270万人のブラジル日系社会の礎を築かれました。先人の皆様方の偉大なる功績はブラジル社会において高く評価され、多くのブラジル国民が称賛されております。外国において日本人がこれほど感謝と尊敬の念を得ている国はブラジルをおいて他にはありません。これはひとえに先人の皆様方のご努力の賜物であります。私ども国際協力機構 JICA は、先人の皆様がブラジルにおいてさまざまな分野で築き上げられたブラジル社会との信頼関係を礎にして活躍ができておりますことを心から感謝しております。先人の皆様方は多くの苦難を乗り越え、将来の世代に輝かしい未来を残そうと努力を続けられたことと思います。ブラジルは今日目覚ましい発展を遂げ、多くの日系人のご子息が多方面に活躍されていることは、戦後ブラジルへの移住事業に関わった JICA としては大変嬉しく誇らしく感じております。他方、今日なお世界では各地で紛争が絶えず、人々が飢え欠乏の脅威にさらされています。先人の皆様のご献身に恥じないよう、 JICA は人間の安全保障と質の高い成長をミッションに掲げ、世界の平和構築と繁栄を目指し、ブラジルにおいても先人の皆様の経験成果を活用させていただき、日系社会の皆様と共に日本とブラジルのさらなる友好関係の発展と持続的な社会の構築に寄与すべく、各種事業に尽力してまいる所存でございます。どうぞこれからも私どもを見守りいただき、導いていただきますようお願いいたします。2025年6月18日、国際協力機構 JICA ブラジル事務所所長、宮崎明弘、どうもありがとうございます。Muito obrigado. Agora, convidamos o senhor Yoshiharu Kikuchi, presidente honorário da Beneficência Nipo-Brasileira de São Paulo, em Kyo.追悼の辞、本日、ブラジル日本移民117周年記念日を迎え、日本政府機関の代表者の方々、並びにブラジル日系社会の多数の皆様のご臨席のもと、ブラジル仏教連合会の皆様による開拓戦没者追悼大法要が滞りますこと、誠に意義深いものがございます。今日のブラジル日系社会の繁栄は、開拓戦没者の方々がこれまでブラジル社会の中でご苦労を重ねながら一生懸命に築き上げてこられた賜物であることを決して忘れることはできません。援護協会は戦没者の方々の立派なご功績を引き継ぎ、日系社会やブラジル社会に
貢献し続けていく所存でございます。開拓先鋒者の方々に対し、改めて心から敬意を表し、追悼の辞といたします。2025年6月18日、サンパウロ日泊援護協会名誉会長、菊池義治。Muito obrigado. Finalmente, convidamos o senhor José Shinichiro Taniguchi, presidente da Federação das Associações de Províncias do Japão no Brasil, Kenren, para a oferenda de incenso e mensagem de homenagem. Senhores pioneiros da imigração, com profundo respeito e gratidão, gostaria de dirigir-lhes algumas palavras. Este ano comemora-se os 130 anos de Tratado de Amizade, Comércio e Navegação entre o Japão e o Brasil, e também 117 anos de imigração japonesa no Brasil. Hoje somos mais de 2.500.000 descendentes de japoneses vivendo no Brasil e completamente integrados à sociedade brasileira. Muitos de nós ocupamos postos importantes no comando do Brasil, quer como funcionários públicos, professores, políticos, empresários, comerciantes ou militares. O sonho de uma vida próspera e feliz dos imigrantes finalmente se realizou na geração de seus filhos e netos, e nós somos o testemunho dessa realização. Porém, sabemos que o início não foi fácil. Inúmeras dificuldades tinham que ser enfrentadas nos primórdios da imigração, começando pela barreira da linguagem, vivendo em habitações precárias, trabalhando de sol a sol em busca de seus sonhos, enfrentando as doenças tropicais como a malária, em que muitos sucumbiram. Mas lutaram resignadamente, deixando um legado de honestidade, trabalho e dignidade para as futuras gerações. Neste dia em que se comemora o Dia da Imigração Japonesa no Brasil, a comunidade Nikkei, aqui representada por nós, só tem a dizer com profunda gratidão: muito obrigado. Descansem em paz. Federação das Associações de Províncias do Japão no Brasil, presidente José Taniguchi. Muito obrigado. Gostaríamos também de agradecer a presença das seguintes autoridades que vieram participar deste ofício:
Jorge Yamashita, presidente do Conselho Deliberativo da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social, Bunkyo, e Eduardo Yoshida, presidente do Conselho Superior da Aliança Cultural Brasil-Japão. A seguir, os monges realizarão a leitura de sutras. Assim que começar a leitura, os monges no altar, as autoridades, convidados especiais, todos os participantes farão a oferenda de incenso, se aproximando das mesas dos incensários à frente. E, após a oferenda de incenso, solicitamos que todos retornassem em seus assentos até o término da leitura.
大観世音具足妙相尊下と無尽に女長観音行前の諸法諸具税人如来薬効不思議自他千の区分問題症状が大如略絶門妙有見心念念福感小福慶子公害水落大家教年美観音理家教返上地枠表る公開流語正気な年美観音力ハロフの悪罪趣味無意に小水だ年美観音力世日国流悪非悪人軸堕落今後千年美観音力不の損一も本属女各種とか概念美観音力原則記事神惑相難具臨行欲十年美観音力当人団団ね惑主金化さ収束非中概念美観音力百年独芸団中相消毒薬所欲外信者美観音力現弱を本人枠具悪らせ独流正気と年美観音力実施不観愛脈悪十意如理下相回復観音力失踪無変凡願者牛不可独縁可年年美観音力人生自栄幸運来空生前後幕十大を観音力王子特賞三種上非婚約無力必死音名地力の具世間具具属人通力公衆地方弁王小国の無絶不原心小悪種地獄地軸小小老病死具以前心病滅観症状観光大地へ観非観牛時観上観上戦後無垢症状後日発症安の無垢
あまねく一切に及ぼし、我らと主上と皆共に仏道を上善ことを、南無十方三世一切成就三宝愛民符号したまえ。Agora, o coral cantará a música Shigu Zegan. Hoje estamos aqui reunidos juntos para comemorarmos, mas principalmente agradecermos por 117 anos da imigração japonesa ao Brasil, principalmente, como no meu caso, sou neto de imigrantes, os descendentes japoneses que estamos aqui, graças à vinda de nossos ancestrais, é que a nossa própria vida só é possível existir nessas condições, né? Então, nesse ano em que completamos também a comemoração de 130 anos da aliança de amizade entre Japão e Brasil, mas também temos, né, episódios bastante tristes da história, como a Segunda Guerra Mundial, que esse ano completou 80 anos após o fim da guerra, com derrubadas de bombas atômicas na cidade de Hiroshima e Nagasaki. E o Bunkyo aqui, que ao longo dos anos, junto com o Butsuren, realizamos essa cerimônia em agradecimento, em homenagem aos pioneiros da imigração. Está completando esse ano 70 anos, né, desde a sua fundação. Então, todos esses marcos importantes, cada um de nós que aqui recebe, né, a oportunidade de participar nessa oportunidade do ofício, possamos refletir muito bem, né, sobre o nosso passado, dos nossos ancestrais, tantas dificuldades passaram, e o que nós estamos vivendo hoje, numa sociedade tão privilegiada, abastada, né? Assim, só temos que agradecer. E no budismo, a forma de agradecimento, com as mãos postas, junção das mãos, em reverência, sempre curvando-se em reverência, essa é a forma de agradecimento que nós fazemos para todos, dentro do ensinamento do budismo, né? Então, que possamos cultivar esse sentimento, esse coração abundante de alegria, de gratidão, reverência no nosso dia a dia, para podermos construir, não somente no nosso dia a dia, mas partindo de cada ação da nossa parte, contribuir para o desenvolvimento, para a verdadeira melhoria de toda a sociedade que estamos inseridos. O nosso muito obrigado pela participação de todos. Faço dessas as minhas palavras de agradecimento, saudação a todos aqui presentes, que possamos realmente fazer com que possamos honrar
né, a memória de nossos ancestrais, de todos os seus legados, assim conduzindo cada dia da nossa existência em agradecimento. Em nome da Federação das Escolas Budistas do Brasil, Butsuren, eu gostaria de agradecer a presença de todos, seja quem está participando principalmente presencialmente, mas também quem está assistindo remotamente, que não teve, né, a condição de estar vindo presencialmente, mas que esperamos estarem participando remotamente, seja agora ao vivo ou depois assistindo às transmissões, né, das gravações. O nosso muito obrigado. Da minha parte, então, faço dessas as minhas palavras de agradecimento. Muitíssimo obrigado. Arigatou gozaimashita. Agora, convidamos o arcebispo Kohei Nichiyu Doshi, da Escola Budista Honmon Butsuryu-shu, para a prédica do Dharma.皆さん、ありがとうございます。本日は移民慰霊法要にご参詣くださり、心から感謝いたします。ご訪問、法話を本日、謹んでさせていただきます。まず、日鮮上人の教え歌、ご教科から拝読させていただきます。ご教科に、明日より古事記もさらに糸いなし、如説修行ぞ嬉しかりける、明日より古事記もさらに糸いなし、如説修行ぞ嬉しかりける。Não me importarei se amanhã eu tiver que mendigar. Apenas a prática ascética constitui a minha alegria. Não me importarei se amanhã eu tiver que mendigar. Apenas a prática ascética constitui a minha alegria. Este ensinamento nos transmite a importância da consciência de praticar a fé em qualquer circunstância, principalmente nos piores momentos, pois autenticarão a nossa existência e identidade religiosa. 今日は117年目の移民慰霊法要、また今年は日泊修好条約130年と終戦80周年の年です。São 117 anos de imigração, 130 anos do Tratado de Amizade Japão-Brasil e 80 anos pós-guerra. 一体この年月の間にどれだけ多くの尊い命が失われたことか。Desde os primórdios da imigração, já no Kasatomaru, havia um monge budista, Ibaragi Nissui Shonin, o padroeiro do budismo no Brasil, que, convidado pelo pai da imigração japonesa, Mizunori, atravessou os oceanos e já, desde dentro do navio, iniciou o seu auxílio espiritual. E desde então, a imigração, como um todo, prosperou. Mas foi graças aos esforços de tantas vidas que ainda hoje somos sustentados. E por isso, a cerimônia de hoje em gratidão. そして、
先駆移民者の方々は、古事記どころか、奴隷のような苦痛を受けながらも、私たちのために生きられたのです。いわゆる多くの苦しみを受けながらも、御仏の教えを守り続けられたのです。E mesmo tendo passado fome, passando sofrimentos igualáveis às de um escravo, mantiveram firme a prática da fé religiosa budista. Esse é o compromisso religioso que herdamos. E essa deve ser a nossa maior fonte de alegria, pois sustenta a nossa alma e a nossa família. 先月末に本門物流宗としてありがたく木村ご公友と檀さんをお迎えし、新しいお寺を建立させていただきました。ご参列をくださった梶原仏連会長をはじめ、各界の代表や皆さんよりお祝いとご支援をいただきましたことを心から深く御礼申し上げます。Recentemente, o budismo primordial inaugurou a sua nova catedral. Foi um acontecimento maravilhoso e agradeço o apoio e a colaboração e as doações de todos. No entanto, dentre muitos, a doação de uma senhora me emocionou. 皆さんからありがたく多くの寄付をいただきましたが、ある女性はこのように言いました。Correia Odoshi, eu não tenho de onde tirar dinheiro, mas vou dar um jeito. 全くお金がありませんが、何とかいたします。御仏やご先祖に傷をつけてはなりません。Eu não posso desonrar o Buda e nem envergonhar meus antepassados. E assim ela fez a sua doação, e com alegria, tal como no ensinamento de hoje. Ashita yori, kojiki mo sarani itoi nashi, nyosetsu shugyo zo ureshi kari keru. Não me importarei se amanhã eu tiver que mendigar. Apenas a prática ascética, a prática da fé, constitui a minha alegria. Jamais esquecerei as palavras desta senhora. Temos a seguinte estação: a vida humana passa como um sonho e o amanhã é imprevisível. Mesmo que porventura torne-se um mendigo, jamais envergonhe o Sutra. Por fim, não é a pobreza que afunda ou a riqueza que salva, mas a pureza que cada um desenvolve no processo da vida pela prática da fé. Este é o ensinamento de Buda que os nossos antepassados nos deixaram ao custo de suas vidas. Yueni, rōryoku, jikan, kinsen ya inochi de sae mo oshimu koto naku, yo no tame, hito no tame, mihotoke no na ni oite, issho kenmei shinjin shugyo ni yorokobi isan de shōjin sasete itadaku koto ga daisetsu de aru to o shimeshi o itadaku gokyōka de gozaimasu. Portanto, vamos nos dedicar o máximo em nos doarmos de corpo e alma, completamente. Assim, não envergonhando o Dharma de Buda e a fé em hipótese alguma. Sendo assim, seremos honrados e dignificados pelas virtudes e bênçãos da felicidade, que nós e nossa família receberemos. É isso que transmite esse ensinamento de hoje. Namo Myoho Renge Kyo. Arigatou gozaimasu.
Muito obrigado. Convidamos a senhora Akemi Nakano, presidente da Aliança Feminina Budista do Brasil, para sua mensagem de agradecimento no encerramento deste ofício. 本日はブラジル日本移民117周年にあたり、また日本とブラジルの外交関係樹立130周年、広島・長崎原爆投下80周年と第二次世界大戦終戦80周年、そしてこのブラジル日本文化福祉協会設立70周年という多くの記念を含めた移民追悼法要に皆様とご一緒に参拝させていただけたことを心から感謝申し上げます。当文化福祉協会様はじめ、ご協力賜りましたお一人お一人様へ厚くお礼申し上げます。誠に簡単ではありますが、以上をもちまして本日の法要の閉会の言葉にさせていただきます。どうぞお気をつけてお帰りください。合唱、ブラジル仏教婦人会連盟会長、中野明美。Muito obrigado. Agora teremos a retirada dos monges e oficiantes, sob o cântico da música Norino Miyama pelo coral.
obrigado. Assim, encerramos o ofício budista em memória aos pioneiros da imigração na comemoração dos 117 anos da imigração japonesa no Brasil e todos os demais marcos comemorativos deste ano de 2025, lembrados nesta oportunidade. Reiteramos nossos agradecimentos a todos pela sua participação, colaboração e compreensão. Aos senhores representantes de cada associação de províncias, por favor, não se esqueçam de retirar o livro de registro memorial, Kakocho, do seu Kenjinkai. A todos os presentes, por favor, verifiquem mais uma vez os seus assentos para não esquecerem os seus pertences. Desejamos um retorno tranquilo, com segurança em seus lares. Muito obrigado a todos.